Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com muitos assuntos importantes, alguns alertas aqui que eu vou antecipar sobre coisas que irão acontecer aqui no nosso país há 122 dias das nossas eleições presidenciais. E a agonia da maior parte do povo brasileiro, que está antenada com as coisas que estão acontecendo na política e que, sobretudo, as pessoas que vivem o nosso cotidiano, a nossa economia, vai passar. A cada dia que passa, o presidente da República e grandes estruturas que se escondem por trás do mandato presidencial estão fazendo tudo para ganharem tempo também. O presidente por razões pessoais, né? Porque a cada dia que passa, a cada dia que uma reeleição fica mais distante para ele, mais próxima fica a cadeia, mais próximas ficam as celas para ele e para a turma toda que está mancomunada no poder. Infelizmente, existem grandes grupos de estruturas gangsterianas, se é que a gente pode chamar assim, que se camuflam dentro de uma suposta legalidade para fazerem negociatas contra o povo brasileiro. Algumas dessas negociatas terão que ser obrigatoriamente desmanteladas pelo futuro presidente da nação. Um presidente que queira, de fato, cuidar da nossa soberania e enfrentar todo esse tipo de falcatrua que aconteceu em plena luz do dia, tem que se colocar publicamente, tem que assumir esse compromisso com o nosso país, porque senão o crime terá compensado, o crime terá passado por cima das nossas cabeças. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre os últimos acontecimentos que estão se dando e também a realidade extremamente negativa para o presidente da República e para as pessoas que estão acopladas ao seu mandato. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero te convidar a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar um clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você e mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Lembrando que todos os dias aqui no nosso encontro eu sempre abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês. E sempre faço uma enquete também. Uma enquete que eu fiz ontem, onde eu perguntava se os principais candidatos à presidência da República devem comparecer a debates no primeiro turno, 88% das pessoas que responderam a enquete disseram que sim. Eu vou repercutir mais esse assunto, vou fazer uma outra enquete com mais gente para a gente ver qual é a percepção que todos nós aqui, todos vocês que acompanham o nosso portal, têm sobre esse assunto, tá bom? Vamos seguir para os temas de hoje. Bom, em primeiro lugar aqui, eu quero antecipar que no Jornal Nacional de hoje, nós vamos ter, nos telejornais, né, nós vamos ter um ufanismo muito grande em relação a 1% do PIB brasileiro que subiu. Isso será colocado nos grandes veículos, enfim, como uma espécie de anestesia que acontece sempre, isso não vai ser um episódio só de hoje. Nós teremos sempre esse tipo de acontecimento. A apresentação para a sociedade que a economia está melhorando, por mais que a nossa economia particular, a nossa economia doméstica, esteja absolutamente arruinada, né? É bom a gente lembrar que saiu agora um indicador do IBGE que mostra que o Brasil também diminuiu o desemprego, que nós temos só, entre aspas, né, 11 milhões e 300 mil desempregados. Só que a mesma pesquisa mostra que também nós temos no Brasil 38 milhões e 700 mil brasileiros que estão na informalidade total. Ou seja, temos 50 milhões de brasileiros sem previdência social, sem futuro, que estão vivendo uma situação absolutamente destrutiva nas suas vidas e destrutiva também em relação ao nosso país. Então, quando se fala que o PIB cresceu 1%, o que significa para esses 50 milhões de brasileiros e as suas famílias essa condição? É bom lembrar que cada desempregado não está sozinho, esse desempregado tem família, esse desempregado às vezes tem pessoas que dependem dele. Então nós temos um problema social que é extremamente grave. Então o fato dos telejornais apresentarem para a gente que o PIB está indo muito bem não significa que o povo brasileiro está indo muito bem. Mas isso funciona, como eu disse a vocês no começo, como anestésico, né? Isso pode ser percebido nesse livro aqui, que até peguei aqui, está para reler, do professor Noam Chomsky, que diz para a gente, né, quem é que manda no mundo. O livro se chama Quem Manda no Mundo. E aí é possível a gente ver muitas dessas estruturas que estão fazendo negócios com o Estado brasileiro, outras nações também, né, que usam as propagandas através dos grandes veículos de comunicação para funcionarem como propagandistas de um ativismo econômico, de um ativismo ideológico. Isso explica porque o Bolsonaro foi poupado, apesar de ter comandado aqui no nosso país uma ação
anti-vacina, uma ação anti-ciência, uma ação anti-proteção da saúde do povo brasileiro, com um resultado catastrófico, enfim, e ainda continuou no poder aqui no nosso país. Pois bem, algumas estruturas, junto com essas que eu vou falar com vocês, estão acontecendo paralelamente. Matéria aqui do Estadão. Reserva de ações da Eletrobras com fundo de garantia começa amanhã. Veja o que fazer para comprar os papéis. Se você quer comprar a ação da Eletrobras, que está sendo entregue por preço de banana para o setor privado, você tem que ir a um banco ou uma corretora. Perceberam quem é que se dá bem com essa história? O banco e a corretora vão ganhar uma comissão nas suas costas com o dinheiro que você quer dar para comprar, você quer utilizar para comprar alguma ação da Eletrobras. Evidentemente, muitas dessas pessoas são consideradas no mercado como os investidores sardinhas. É um bando de sardinhazinha que pensa que está ganhando alguma coisa, estão gastando muito mais na conta de energia elétrica do que estão tendo de rendimentos ou terão de rendimentos, mas as pessoas se acham protegidas. Quem ganha de fato são os tubarões que estão na outra ponta e estão usando sardinhas também para distrair uma parcela da sociedade. Pois bem, o próximo presidente da República ele vai ter trabalho para desfazer isso. É por isso que o debate agora, nesse momento, é muito importante para assumir compromissos com a nação e deixar bem claro, né, o que ele pretende fazer, o futuro presidente, em relação à estrutura energética do nosso país, a nossa soberania energética do nosso país. Daí a importância da gente estar debatendo essas questões e nós aqui formando cada vez mais opiniões sobre esse assunto, mais opinião pública sobre esse assunto, né? Então, é uma questão, só que a bomba que está armada, gente, ela está muito problemática. Porque, até sumiu aqui um site que eu tinha separado para vocês, a bomba está muito complicada aí, porque nesse processo de privatização, a turma de Paulo Guedes aplicou ali um golpe, né? É gangster, né? Ou seja, eles colocaram no processo que se houver uma tentativa de recompra, de reestatização da Eletrobras, cada ação que o governo terá que comprar, custará 200% a mais do que o valor que está sendo comercializado agora. Como se fosse uma multa, né, absurda. Gente, nem o tráfico, nem milícia, nem a máfia de Chicago, nem a Yakuza, nem uma máfia do planeta fez um crime tão contundente contra uma outra parte, quanto essa turma do Paulo Guedes que está arrasando com nossa soberania. E onde é que estão os militares patriotas do nosso país? Bom, tem uma parte que está engordando os seus soldos dentro do governo Bolsonaro. E a outra parte está assistindo sem fazer muita manifestação. Daí a importância da gente mudar essa estrutura de poder aqui no nosso país e termos um presidente que de fato enfrente essas questões. A situação corrosiva para o Bolsonaro está absoluta. Bolsonaro diz que há risco de faltar diesel e fala em racionamento. Como antecipei aqui para vocês, já há mais de uma semana eu tenho falado do meteoro que está vindo. E os jornais não conseguem esconder. As matérias são essas aqui. Matéria. Plano de contingência. Empresas elevam estoques de diesel e governo estuda criar protocolo de crise. Eu antecipei isso aqui para vocês, que o simples fato de termos essa perspectiva de desabastecimento ia fazer com que muitos grupos, muitas empresas fizessem estoques, e isso vai acontecer inclusive com as pessoas físicas. Caminhoneiros vão fazer isso, as pessoas que têm a possibilidade de guardar algum diesel vão começar a ficar com essa expectativa de que vai faltar, e aí de fato vai faltar, porque o desabastecimento no mundo também está se dando. A gente viu o editorial aqui do Valor Econômico hoje, dando conta para a gente das coisas que estão acontecendo no mundo. Como o Brasil entregou a nossa soberania para todo tipo de vigarista, de bandido que está explorando a Petrobras, os grupos que estão mancomunados com o Paulo Guedes, esse que tem dinheiro fora do nosso país, protegido em paraísos fiscais, né? O filhote de Pinochet. Pois bem, essa situação toda fez com que o Brasil não tivesse a mínima condição de enfrentar qualquer tipo de crise energética, nós que poderíamos, inclusive, estarmos exportando muito combustível hoje, porque o Brasil tem autossuficiência, faltou investir, e no governo Bolsonaro que houve foi um desmantelamento, uma destruição. Pois bem, o Congresso Nacional, capitaneado ali pelo Arthur Lira, está tentando todo tipo de falcatrua também, golpe, junto à estrutura tributária do nosso país, para aliviar a inflação até as eleições, e depois que passar as eleições, eles passarem a lâmina no pescoço do povo brasileiro.
E aí vem a matéria, efeito colateral. Mudança no ICMS pode tirar até 21 bilhões da educação básica. Aqui no texto diz, Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, da Receita Federal, Tributação dos Estados e Distrito Federal, o CONFAS e o CONCEFAS e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, estão fazendo esse alerta, estão fazendo essa observação de que se tentar fazer algum tipo de mudança no ICM, quem acaba pagando o pato do outro lado é a saúde e a educação do povo nos estados e municípios. Bom, essa situação toda está colocando o Bolsonaro sob muita pressão, muito desespero, isso é evidente nas falas dele. Matéria recente também da Mônica Bergamo. Sob pressão, o presidente da Petrobras disse que não renuncia e Bolsonaro terá que esperar. Bolsonaro nomeou o presidente e ele agora se sentiu humilhado, se sentiu afetado, falou, não vou sair daqui enquanto não ocorrer todo o trâmite para indicação do próximo presidente da Petrobras. Então, isso atrasa todo tipo de pensamento que o Bolsonaro tinha e tem, né, de fazer um tipo de puxadinha, algum tipo de golpe político para ver se consegue mexer na política de preço da Petrobras. Mas isso não será possível sem que se mexa na estrutura, né, do Conselho de Administração da Petrobras, estabeleça uma política nacional energética, uma política de voltar a Petrobras aos olhos, a sua estrutura para o benefício do povo brasileiro. Bom, e a gente vai ver hoje nos jornais mais à noite, né? Serviços em alta, indústria estagnada. PIB inaugura mais uma fase de sua recuperação desigual. As matérias apontam que o Brasil teve um crescimento, nosso PIB, mas muito além, muito aquém do que está acontecendo em outras partes do mundo também. Se a gente pegar aqui um gráfico aqui, nós vamos ver que o Brasil está atrás do Peru em termos de crescimento do PIB. Filipinas, Canadá, Taiwan, China, Turquia, Tailândia, México, todos estão à frente do nosso país. E depois tem outros países muito mais desenvolvidos do que o Brasil, que estão ali com uma recuperação muito baixa também, mas uma recuperação baixa na Inglaterra, onde o povo não tem problema de transporte, o povo não tem problema de saúde, o povo não tem problema de violência urbana, não tem problema de saneamento básico, é uma coisa. Um crescimento muito baixo num país que tem 50 milhões de pessoas que estão na M, porque não têm ou emprego ou estão no subemprego, é uma coisa muito diferente, isso precisava ser alertado, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente vai vendo cenas dantescas, cenas bizarras. Gente, quando eu digo que o presidente da República, quando ele não é exposto nos telejornais, isso funciona com uma proteção dele, eu não estou brincando. Vocês acham que uma imagem dessa aqui, do presidente da República, usando dinheiro público para uma inauguração, para um comício em plena luz do dia, isso não deve ser mostrado, é uma coisa indiferente. O que aconteceu? O Bolsonaro ganhou aqui uma faca e fez um gesto aqui que a psiquiatria precisa explicar melhor, né? Que figura foi essa que chegou à presidência da República? Como isso foi possível? Observe aqui, gente. Bom, se vocês não conseguiram ver, eu vou deixar esse link para vocês verem. O Bolsonaro pega um facão e simula cortar o próprio pescoço. Gente, isso é coisa de um estadista, isso é coisa de um governante, isso é um ato de probidade, isso é um ato de respeito. Tem gente que lá não conseguiu encontrar ainda seu parente morto em Pernambuco em função das enchentes, é uma tragédia gigantesca no Brasil. E o presidente da República o tempo todo com esse tipo de patifaria, esse tipo de enganação. Ele me lembrou esse personagem aqui, fictício, né? O Chuck, do Brinquedo Assassino. É a conexão que eu pude encontrar no meio dessa loucura que está ali sentada no Palácio do Planalto. E explicando um pouco essa figura, né, eu vou compartilhar com vocês esse texto aqui do Rui Castro, meu amigo Rui Castro, que colocou ali o seguinte título, A Biografia do Covarde. Gente, é muito interessante, vou pegar só um trecho aqui, ele vai colocando... como é difícil você biografar uma pessoa, sobretudo biografar alguém que está vivo, né, porque a história não se fechou, e biografar alguém que é uma figura tão abjeta quanto a figura do presidente da República. Então, ele diz o seguinte,
dizendo que ele não vai se colocar para fazer essa biografia, enfim, por incompatibilidade total, mas se alguém quiser assumir essa tarefa, ele vai ajudar, né? Então ele diz no final: informo desde já que não farei essa biografia. Ela exige um profissional mais jovem, com disponibilidade total e heróica determinação para chafurdar na merda. Desculpem, gente, mas é o texto dele. Mas coloco-me à disposição para orientar, dar palpites e aconselhar que se trabalhe de máscara, com o nariz tapado. E ele vai falando da repugnância dele, desse tipo de cena aqui, um presidente aqui sem capacete, um presidente totalmente desconectado do sofrimento do povo brasileiro, que é um mau exemplo, porque tudo que ele faz, desde o tempo da pandemia, no seu cotidiano, é um mau exemplo republicano, é um mau exemplo enquanto chefe de Estado, é um mau exemplo enquanto ser humano, enquanto pessoa. Enfim, é sobre essa questão que o Rui Castro faz aqui a sua análise, né? E hoje começou o horário eleitoral do PL, o partido do Valdemar da Costa Neto, o chefe político do Bolsonaro no PL, né? Condenado por corrupção, e o Bolsonaro ali posando de bom moço, enfim, devem ter feito essas cenas 300 vezes, mostrando que com o Pix, tentando aí pegar o público jovem, né, que os bancos perderam muito dinheiro. Será que perderam muito? Bancos recebem 1,2 trilhão de reais do Banco Central, mas só 4% disso virou aumento de empréstimos para pessoas e empresas. Os bancos embolsaram muito dinheiro. E o Bolsonaro faz esse discurso que os bancos foram prejudicados. Os bancos nunca faturaram tanto nesse período de crise. Fora do Brasil e dentro do Brasil estão faturando muito mais. É só a gente ver, já mostrei para vocês vários balanços de bancos aqui, como os bancos estão ganhando aqui no Brasil. E com essas privatizações, aqui no começo do nosso encontro, a gente falei isso para vocês. São os bancos que estão agenciando essas montanhas de dinheiro que estão sendo carreadas por um lado ou por outro, porque eles, praticamente, os bancos e as corretoras que estão associados aos grandes veículos de comunicação, são os únicos vetores pelos quais o cidadão comum, que eles chamam de sardinha, pode tirar algum tipo de proveito, se a gente puder dizer assim, né? Pode ter algum tipo de intervenção para comprar algum tipo de ação. O futuro presidente do nosso país precisa ser estimulado por nós, pelos nossos debates, pelos nossos alertas, a rever essa situação. Não deve descartar, inclusive, um plebiscito revogatório, né? Como o Requião, o ex-governador Requião e ex-senador Requião tem aventado em algumas das suas falas e que a gente em breve vai trazê-lo aqui também para bater um papo no nosso portal. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, o programa foi um pouquinho mais longo hoje, mas observe o fanismo logo mais à tarde nos telejornais para vocês verem se eu não acertei aqui em cheios. Vamos fazer ali uma observação outra, mas o tom vai ser o tom de que Paulo Guedes, né, que está por trás disso, no fundo está fazendo alguma coisa boa para o cidadão pobre. Acompanhe e amanhã a gente volta aqui, tá bom? Um grande abraço, tchau!